O Instituto Saré apresenta Aos Quatro Ventos. Olá, musicais! Bem-vindas e bem-vindos aos Quatro Ventos, o podcast de música do Instituto Saré. Eu sou Edson Natali e sigo com vocês para conversarmos a respeito da vida e obra deste grande instrumentista, compositor e arranjador que é Heraldo do Monte. Aos Quatro Ventos é uma iniciativa do Instituto Saré que desenvolve vários projetos de apoio à pesquisa e fomento, especialmente focados na música brasileira. Por aqui, estamos sempre em campo para promover um modelo inclusivo e plural de educação e convívio, para identificar, preservar e ampliar o acesso a acervos. Então, se você gosta de música, temos muito em comum. E se você acredita no poder transformador da educação, também. Esse roteiro é integralmente baseado no livro As Cordas Livres de Heraldo do Monte, publicação concebida e produzida pelo Instituto Saré, que aborda com profundidade a trajetória e realizações desse grande mestre da música brasileira. O livro é fruto da pesquisa e tem textos do instrumentista, compositor, arranjador e musicólogo Bode Garcia. E só para aguçar ainda mais a sua curiosidade, saiba que além disso e das lindas imagens que integram esse livro, você vai encontrar também mais de 50 partituras com composições do Heraldo, transcritas e revisadas por um timaço de músicos: Daniel Grajew, Edmilson Capelupi, Luiz do Monte e Toninho Carrasqueira, além do próprio Bode Garcia. O livro está à venda através do site do Instituto Saré e também nas diversas livrarias espalhadas pelo país. E agora, para a gente aprumar direitinho essa nossa prosa, vamos ouvir Caboclo Elétrico, uma composição do Heraldo do Monte.
Ouvimos Caboclo Elétrico, primeira faixa do disco Cordas Vivas, de Heraldo do Monte, que tocou viola e violão-aço, acompanhado por Pernambuco no triângulo, Edson José Alves no violão e flautim e Hermeto Pascoal na zabumba. O disco Cordas Vivas foi lançado em 1983 pela Som da Gente, icônica gravadora da música instrumental brasileira, cuja história tem estreita relação com boa parte da trajetória do Heraldo. Mas voltaremos a isso um pouco mais adiante. Agora, o que eu quero te contar mesmo é que, por volta dos 5 anos de idade, o menino Heraldo entrou no mundo da música quando começou a tocar uma pequena gaita de boca. É ele mesmo quem conta que se lembra de tocar apenas 2 músicas com a tal gaitinha, Asa Branca e Ó Susana. O caso é que isso foi o suficiente para o garoto compreender que tinha jeito para a música e, sobretudo, para apaixonar-se por ela. Mas a tal gaitinha não deu conta da curiosidade e da musicalidade do menino, que quando ingressou na Escola Industrial de Pernambuco, por volta dos 7 anos de idade, começou a tocar clarinete. E por que o clarinete? Simplesmente porque a única vaga disponível na banda da escola naquele momento era essa. Por isso, tornou-se momentaneamente um clarinetista. Os aprendizados dessa época foram inesquecíveis para ele. Também pudera. Basta dizer que o regente da banda dessa escola era Mário Câncio, maestro da Orquestra Sinfônica de Recife, que ao longo do tempo foi um dos criadores do curso de graduação em música da Universidade Federal de Pernambuco e fundador do Centro de Educação Musical de Olinda. Mas afinal de contas, a curiosidade é a seguinte: como é que o nosso clarinetista mirim transformou-se em um dos maiores instrumentistas da música brasileira? É nessa parte da história que entra Sua Majestade, o violão, que ingressou na vida de Heraldo por outras circunstâncias. E quem conta essa história no livro é o próprio Heraldo. É que o desejo que o garoto tinha, naquele momento, era de comprar um piano. Mas como não tinha dinheiro para isso, ele mesmo diz, a solução foi comprar um violão. A única coisa que o menino sabia quando comprou o tal do violão era a afinação das cordas soltas, nada além disso. Talentoso, curioso e disciplinado, Heraldo desvendou o instrumento sozinho e o fez com tanta dedicação e esmero que logo despertou a atenção dos músicos da região, especialmente dos chorões do bairro Mostardinha, onde vivia com a família em Recife. Em pouco tempo, a notícia da existência de um exímio instrumentista no bairro foi ganhando força e chegando também em outras regiões da capital pernambucana. Heraldo tornou-se presença obrigatória nas rodas de choro da região, tocando violão, cavaquinho ou bandolim. Isso já era um deslumbramento para o jovem músico, mas talento é talento e não passa despercebido. Então, um belo dia, ele recebeu o convite do cantor Edilton Lopes para acompanhá-lo, tocando guitarra no Cassino Flutuante, um restaurante-barco que ficava ancorado no rio Capibaribe. E assim foi. Notícias e comentários a respeito do talento de Heraldo eram contínuos, e o boca a boca se espalhou rapidamente entre músicos, produtores, jornalistas e aficionados. Tudo se entrelaçou para que em 1959 Heraldo pudesse tomar a decisão de mudar-se para São Paulo, com o objetivo de estudar, aprender, trabalhar e expandir ainda mais seu horizonte profissional. E antes de prosseguirmos com a nossa prosa, vamos ouvir um pouco de música Lágrima Nordestina, de Heraldo do Monte.
Ouvimos Lágrima Nordestina, de Heraldo do Monte, composição dele próprio. Nessa gravação, que faz parte do disco Viola Nordestina, lançado pela gravadora Guarupi no ano 2000, ele toca viola nordestina. E como eu estava contando, em 1959, Heraldo foi morar em São Paulo. Chegou justamente no momento em que a vendagem de discos no país aumentava consideravelmente. E ele, músico de excelente leitura e dono de uma execução sempre precisa, era tudo o que as gravadoras desejavam, já que profissionais com esse perfil executavam os trabalhos com rapidez e precisão, o que significava também menos gastos com o estúdio. Heraldo trabalhava intensamente na noite paulistana e muitas vezes seguia das apresentações em teatros, bares e casas noturnas diretamente para o estúdio, sem sequer voltar para casa. Nos anos 1960, ele integrou grupos como Corisco e os Samba Loucos, Os Sincopados e principalmente o Quarteto Novo, grupo formado por iniciativa do cantor e compositor Geraldo Vandré, que marcou a história da música brasileira. Seus integrantes? Airto Moreira, Heraldo do Monte, Hermeto Pascoal e Theo de Barros. Olha só o que o Hermeto Pascoal disse sobre o grupo. O Quarteto Novo foi uma das coisas mais importantes da minha carreira, justamente porque abriu um campo para mim como compositor e também como instrumentista, porque eu praticamente comecei a tocar flauta no Quarteto Novo. E trabalhar assim com um grupo formado por Heraldo do Monte, para mim um dos maiores instrumentistas do mundo, Airto Moreira e Theo de Barros, foi uma coisa divina. O Quarteto Novo lançou em 1967 seu único disco, Quarteto Novo, do qual ouviremos agora Fica Mal com Deus, uma composição do Geraldo Vandré.
Ouvimos Fica Mal com Deus, de Geraldo Vandré, em antológica versão instrumental do Quarteto Novo. Olha só, esse é o momento ideal para conversarmos um pouco com Budi Garcia, que além de instrumentista, compositor, arranjador e musicólogo, foi o responsável pela pesquisa e por vários textos do livro As Cordas Livres de Heraldo do Monte. Seja bem-vindo, Budi! Opa, Edson Natali, que prazer estar aqui e falar um pouco desse grande mestre, né? Você se lembra a primeira vez que você viu Heraldo em disco ou ao vivo? Eu tive a chance de abrir um show dele em duo com o Arismar, que foi incrível, mas isso já é em 92. Mas em 84, eu arrisco dizer, quando eu ouvi o disco Cordas Vivas, eu fiquei muito impressionado, né? Porque ele tinha uma postura de multi-instrumentismo, inclusive com muito instrumento acústico. Eu era um guitarrista, inclusive com passagem pelo rock, né, e ligado em muitos nomes do fusion jazz, assim, digamos. Aí quando eu vi aquele cara tocando violão de 12, violão de aço, bandolim, cavaquinho, eu falei, que é isso, né, cara? O que esse cara tá fazendo? Então é muito impactante o trabalho dele, que constrói uma guitarra brasileira, né? E assim, já que a gente acabou de ouvir também o Fica Mal com Deus com o Quarteto Novo, você não quer contar um pouco da história do Quarteto Novo, desse início, dessa ligação com a Ródia e o que quer dizer a Ródia? Enfim, situa os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, por favor, com essa história que ela é maravilhosa. Você vê que em 67 o Quarteto Novo lançou seu único disco. Eles vinham trabalhando com o Geraldo Vandré. Tudo começa na Ródia, e ela tinha uma novidade têxtil naquele momento. Eles pensaram um desfile que pudesse valorizar uma coisa nova com um fio que era sintético, mas eles buscaram o oposto, né? Um grande representante do Brasil de dentro, essa raiz toda que era o Vandré, e tinha consigo esses músicos maravilhosos. Heraldo do Monte, Airton Moreira, Théo de Barros e Hermeto Pascoal. O disco do Quarteto Novo é uma coisa que até hoje os grandes músicos brasileiros revelam como uma produção seminal, né? Sim, é muito impressionante esse disco. É muito impressionante ele ter, né, essa dimensão, o grupo ter essa dimensão com um único disco também, né? É incrível, porque todos ali, até o Hermeto, que era um flautista jovem, né, ele já tocava piano maravilhosamente, tinha o seu trio Sambrasa, e é isso que a gente vê, é só história, né? Muito obrigado, Budi. Vamos ouvir Esperando a Feijoada, composição de Heraldo do Monte.
Ouvimos Esperando a Feijoada, de Heraldo do Monte, que tocou cavaco e violão, acompanhado pelo percussionista Pernambuco. O título dessa música, Esperando a Feijoada, nos dá a oportunidade de falar um pouco a respeito do jeitão caseiro que Heraldo sempre teve e que o levou, inclusive, a recusar algumas oportunidades para trabalhar em outros países, como foi o caso dos convites feitos pelo instrumentista e compositor brasileiro Walter Vanderlei e também pelo saxofonista, compositor e arranjador norte-americano Wayne Shorter, que depois de ouvir o disco do Quarteto Novo, o convidou para trabalharem juntos. Heraldo declinou dos dois convites, porque não gostava de viajar, não queria sair do Brasil e ainda por cima tinha sido contratado, de carteira assinada e tudo, para ingressar na orquestra da TV Tupi. Emprego que, além da estabilidade financeira, lhe permitiu a mobilidade necessária para prosseguir trabalhando ininterruptamente pelos estúdios da capital paulista. Heraldo criou também, junto com Hamilton Godoy, Cláudio Bertrame e Chico Medori, o grupo Medusa, que marcou a história da música brasileira e de uma legião de trabalhadores da música. Tanto que, vejam só vocês, estamos gravando este podcast no estúdio Medusa, que tem esse nome em homenagem ao grupo. O primeiro disco do Medusa foi lançado em 1981 e foi o disco inaugural da icônica gravadora Som da Gente, marco da música instrumental brasileira. Aliás, quero aproveitar para te contar rapidamente que o Instituto Saré viabilizou a realização do projeto Acervo Som da Gente, responsável por preservar a memória e a história desta gravadora que produziu e lançou discos de artistas como Hermeto Pascoal, Edson José Alves, Lula e Lucina, Arthur Maia e de grupos como Cali, Metalurgia, Dalma e Medusa. Então, vamos aproveitar e ouvir Baiana com o grupo Medusa.
Ouvimos Baiana, com o Grupo Medusa. Além disso tudo que já dissemos aqui, Heraldo contribuiu imensamente como instrumentista, arranjador ou produtor com muitos artistas brasileiros, algo que pode ser comprovado pelo impressionante número de vezes em que seu nome consta das fichas técnicas de discos gravados desde o início da década de 1960 até agora. Artistas como Tom Zé, Zimbo Trio, Diana Pequeno, Dominguinhos, Laércio de Freitas, Nelson Aires, Vânia Bastos, Dick Farney, Edu da Gaita, Bia Góes, Theo de Barros, Elomar, Arthur Moreira Lima, Ana de Holanda, Paulo Vanzolini, Edson José Alves, Arismar do Espírito Santo, Gilberto Gil e Ednardo. E a respeito disso, vamos ouvir novamente Budi Garcia. Se você pensar que ele está ali no disco do Ednardo, do Pavão Misterioso, né? Que ele está ali no disco Estudando Samba, do Tom Zé. Talvez seja o melhor disco do Tom Zé. Eu não sei, eu sou tão fã do disco que eu sou até suspeito. E esse, suspeito aqui, esse né? disco do Tom Zé foi injustiça com outros trabalhos que o Tom Zé tenha, ou que, né? Enfim, mas não ficou ali nos anos 60 com o Quarteto Novo, com o Edu, com o Vandré. Sim. O Heraldo é um cara que tinha uma alma, uma capacidade de perceber as potências, né, dos trabalhos fonográficos, porque ele tocou com todo mundo, ele fez Eu Não Sou Cachorro, Não, ele fez tudo que você puder imaginar, um homem de estúdio. De Valdir Soriano a Tom Zé, né? E passando por muita gente, né? Muita gente. O Dominguinhos fez muitos discos cantando depois de ter se consagrado, um artista que merece imensamente. Ele sempre que pôde, teve o Heraldo ali, né? E o Budi, o Heraldo produziu o disco do Tom Zé? Sim, esse disco Estudando Samba, os arranjos são todos... Você vê que esse disco tem... Eu até comento no texto do Songbook, nessa produção do Sarê, maravilhosa. Sim. A gente não pode chamar de Songbook, né? Porque isso aí é muito mais. Ele escreve sobre si, eu escrevo, né? Tive essa oportunidade valiosa. E as músicas todas ali, então... Começa o disco com umas notinhas de piano, depois você nunca mais ouve piano, só tem cordas e o Heraldo é que manda. E aí depois você vê o Tom Zé escrevendo sobre o Heraldo, quando o Heraldo teve um site ativo na internet, isso já não está mais, né? Isso foi há um bom tempo. Mas o Tom Zé tem um respeito enorme por ele, e esse disco é maravilhoso. Talvez, eu acho que, no meu gosto, é o melhor disco do Tom Zé. Muito obrigado, Budi. Parabéns por todo o trabalho. Sensacional. E como a gente estava aqui falando de Tom Zé, Ednardo e todos esses artistas, né, que o Heraldo interagiu, participou, trabalhou, vamos ouvir Pavão Misterioso, de Ednardo, em que o Heraldo toca também. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Mas se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Ai, se eu
história eu tinha pra contar. Pavão misterioso nessa cauda aberta em leque, me guarda, moleque, de eterno brincar, me poupa do vexame de morrer tão moço. Muita coisa ainda quero olhar. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. Ai, se eu corresse assim, tantos céus assim, muita história eu tinha pra contar. Pavão misterioso, meu pássaro formoso, no escuro dessa noite, me ajuda a cantar. Derrama essas faíscas, despeja esse trovão, desmancha isso tudo, que não é certo não. Pavão misterioso, pássaro formoso, conde raivoso, não tarda a chegar. Não temas, minha donzela, nossa sorte nessa guerra. Eles são muitos, mas não podem voar. Ouvimos Pavão Misterioso, de Ednardo, do disco O Romance do Pavão Misterioso, lançado pela gravadora RCA em 1974, disco do qual Heraldo participou como instrumentista e arranjador. No livro As Cordas Livres, de Heraldo do Monte, existem depoimentos deliciosos a respeito do nosso mestre, como este, do Arthur Moreira Lima. Escuta só. Ele é um dos músicos mais completos que temos no Brasil. Eficiente, criativo, profissional e muito polivalente. Toca todos os instrumentos de corda. Ele toca até arame farpado. Heraldo do Monte escreveu uma importante página na história da música popular brasileira. Foi isso que disse o Arthur Moreira Lima. E agora o Hermeto Pascoal. Olha só o que disse o campeão. Heraldo é um dos músicos mais completos do mundo. Ele foi a pessoa que introduziu a viola caipira no universo da música instrumental, juntando esse instrumento com piano, baixo, etc. Com isso, influenciou grupos de todo o mundo, como os Beatles, por exemplo. E assim, encerramos nossa incrível jornada em torno da vida e obra deste maravilhoso músico. Deixa eu te contar que o roteiro deste podcast foi baseado no livro As Cordas Livres, de Heraldo do Monte, que está à venda no site do Instituto Saré e em diversas livrarias. Importante que você saiba que este livro foi concebido pela Elisa Bracher, com coordenação e direção artística do Ivan Vilela, coordenação editorial e produção executiva da Marcela Bertelli, pesquisa e textos do Budi Garcia, com revisão musical e assessoria do Luiz do Monte, transcrição musical de um timaço, como eu já falei ali na frente, formado pelo Budi Garcia, Luiz do Monte, Daniel Grajev, Edmilson Capelupi e Toninho Carrasqueira. A produção do Heraldo do Monte ficou sob a responsabilidade da querida Neide do Monte. Te convido a acessar o site do Instituto Saré para acompanhar todas as nossas realizações e conhecer também a ficha técnica completa de toda a equipe que participou dessa incrível jornada em torno da obra do Heraldo. Eu, Edson Natali, me despeço e agradeço sua atenção e companhia, não sem antes ressaltar que o roteiro deste podcast foi feito a 4 mãos,
em parceria com a querida jornalista Teté Martinho. Este podcast foi gravado no Estúdio Medusa, com Janja Gomes como operador e editor de áudio. Muito obrigado e até o próximo podcast Aos Quatro Ventos.